dia, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Nós estamos mais uma vez aqui nessa manhã de domingo. Eu quero pedir perdão pelo pequeno atraso que a gente teve aí. É que, como eu não sou muito familiarizado em ficar gravando essas lives sozinho, e às vezes eu encontro um pouquinho de dificuldade para poder me encontrar. Mas estamos aqui de novo, né? Novamente. Aguardando os irmãos entrarem aí. E já irem abrindo salas, ou convidando os irmãos. Amanhã de domingo bonito, tá um dia maravilhoso aqui. E eu não estou... Deixa eu ver aqui. Bom, nós estamos ao vivo, pelo que eu estou vendo. Eu só preciso ter certeza. Eu só preciso ter certeza que está tudo certo aí, que os irmãos estão me escutando, estão me ouvindo, porque eu não estou conseguindo visualizar ainda. Mas quem for chegando vai só dando um feedback para mim aqui, para ver se está tudo certo. Ver se os irmãos estão escutando bem. A irmã Jane, acho que é a irmã Jane. Bom dia, paz do Senhor, irmã Jane. Tá bom esse som aí? Tá chegando direitinho? Graça e paz. Bom, eu acho que seria interessante, né, os irmãos irmão Jane, se conseguir pegar esse link e colocar lá no WhatsApp da igreja, porque tem alguns irmãos... muito obrigado. Tem alguns irmãos que não conseguem ainda entrar para assistir o ensino sem o link lá no WhatsApp. Então hoje nós vamos dar continuidade a um estudo que nós iniciamos novamente na carta de Paulo aos Filipenses, e eu estou abordando o capítulo 1. E hoje nós vamos continuar abordando o capítulo 1 e o versículo de 18 até o 26. Esse é o texto que nós vamos abordar. E depois, quando tiver mais irmãos chegando, a gente faz os anúncios que tiver que fazer. Eu vou dar mais um tempinho aqui, mais um minutinho, para a gente começar. Eu não consigo ver a hora aqui, que horas... eu não consigo ver. Mas deve ser umas 10h10 já, né? Então, nós vamos aguardar mais um minutinho aqui os irmãos. É só para os irmãos verem um pouquinho da rua. Muito bem. Eu não estou conseguindo ver muita... muito obrigado, irmão Jane.
Então o link já está lá no grupo, né, da igreja. Enquanto isso, nós vamos aqui, né, já pedi para os irmãos que abram a Bíblia, que nós vamos estudar Filipenses capítulo 1, do verso 18 até o versículo de número 26. E só agradecendo novamente, né, a gente louvar a Deus pelo culto que nós tivemos ontem. Tivemos um culto maravilhoso no dia de ontem. Um culto lá na casa da família Paracelos, dos nossos irmãos Rafael, Janaína, irmão Alexandre, irmã Regina Paracelos. O irmão Alexandre e a irmã Regina são, respectivamente, o papai e a mamãe do nosso irmão Rafael. Foi um culto muito, muito bonito, muito lindo. E nós sentimos grandemente a presença de Deus lá. Os testemunhos que nós ouvimos e a palavra de Deus foi ministrada, e depois do culto, aquela recepção calorosa que a família nos deu lá ontem. E é bem verdade que depois que o culto terminou lá dentro da casa, o culto se estendeu lá do lado de fora ainda, ficamos ainda com um grupo de irmãos que se recusavam a ir embora e estavam lá cultuando a Deus, louvando a Deus a plenos pulmões. E foi um terminar de dia maravilhoso para nós. E por tudo isso nós somos gratos a Deus e agradecemos a Deus pela vida dos nossos irmãos que foram lá também, os irmãos aqui da igreja, a Carla, o Wellington, o pastor Jefferson e a família, e outros irmãos que estavam lá também, a própria irmã Janaína e o Rafael que estavam lá. Então para nós foi uma bênção maravilhosa poder ter participado desse culto lá. E lembrando também que nós vamos continuar com esse culto. A cada 15 dias nós vamos fazer um culto lá. E tem um grupo de irmãos que precisam de nós e nós vamos lá para poder ajudá-los na sua caminhada de vida cristã. Pedimos oração aos irmãos. Nós precisamos muito das orações dos irmãos. Bom, meus irmãos, eu vou... Perdão. Eu vou fazer a leitura do texto, que é Filipenses capítulo 1, e o versículo de número 18 até o verso 26. Que diz assim: mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez,
a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Esse texto aqui é um texto maravilhoso, né? Um texto que chega a ser impressionante, porque os irmãos observem aí que o pensamento de Paulo é um pensamento maravilhoso. Ele começa dizendo lá no versículo 18, na parte A do versículo que nós lemos, que ele se sentia alegre porque Cristo estava sendo pregado. Mas essa não era a única fonte de alegria de Paulo. Não era apenas isso que fazia com que ele se alegrasse. E aí ele acrescenta um outro motivo de alegria. E ele diz assim: também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Veja que pensamento maravilhoso de Paulo. Porque aqui, no contexto, essa palavra libertação não significa aqui propriamente sair da cadeia. Não é isso que estava dizendo aqui. Na verdade, é algo muito mais importante que Paulo está dizendo, né? Ele está fazendo aqui uma declaração de que, na verdade, o que ele procura, o que ele está procurando em tudo isso que lhe está acontecendo com essa prisão dele, é que ele seja encontrado fiel. E veja o que ele diz. Isso é corroborado, o que eu estou dizendo, o que ele diz no versículo de número 20. Não tenho ninguém... desculpe. Versículo de número 20. Eu estou lendo o capítulo 2, mas é o capítulo 1. E o verso de número 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que ele está desejando aqui? Que ele se encontre fiel. Que ele se encontre absolutamente de forma que ele não tenha do que se vergonhar mais tarde. Então ele está com essa expectativa de que ele não tenha do que se envergonhar. Ele diz em tudo isso que Cristo seja engrandecido, quer no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, a preocupação de Paulo aqui não é ser libertado da prisão ou viver, ou se tiver que morrer, que ele tenha uma morte rápida, não indolor. Não, que ele está preocupado aqui, o que governa o pensamento de Paulo é que ele tenha coragem para exaltar a Cristo, seja na vida ou seja na morte. Quer pela vida, diz ele, no verso 20. Quer pela vida, quer pela morte. Isso aqui é absolutamente fantástico, o pensamento de Paulo. Ele quer ouvir de Cristo naquele dia: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Muito bem, servo bom e fiel. É isso que Paulo está preocupado. Não está preocupado com o seu bem-estar, não está preocupado em uma morte tranquila e calma, não está preocupado com nada disso. A preocupação que governa o pensamento de Paulo aqui é a preocupação que Cristo seja exaltado. Ele pensa naquele dia em que ele terá que se apresentar diante de Deus. E a preocupação dele é que ele não tenha absolutamente nada do que se envergonhar naquele dia que ele se encontrar com Jesus Cristo. Então, os irmãos vejam que ele está solicitando, ele solicita aqui aos irmãos da igreja de Filipos que orem por ele, para que ele seja fortalecido, tendo em vista isso que ele deseja, que é coragem para poder não ter do que se envergonhar naquele último dia. Ele pede aos irmãos, orem por mim. E quase, Paulo aqui,
ele resume os seus valores. Que valores governavam o coração de Paulo? Os valores é este: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo. Certamente que o continuar de Paulo vivo, ele encarava como se isso aqui fosse viver como um ministério. Viver porque ele tem um ministério centrado na pessoa de Cristo, revestido pelo poder de Cristo, na presença de Cristo. E o morrer é levar esse ministério às últimas consequências. Para ele é isso. O morrer nada mais é do que o seu ministério terminar, e ele está disposto a levar isso até as últimas consequências. Esses eram os princípios que governavam a mente de Paulo. E ele diz aqui, né, que mesmo assim só há um lucro, né, só há um lucro, que ele quer dizer que mesmo assim só há um lucro porque o ministério cristão não é um fim em si mesmo. Por quê? Porque esse ministério cristão, um dia ele vai ser engolido pela expectativa do encontro com a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. A finalidade última do ministério na igreja é essa expectação que nós temos de encontrar com Jesus, de estarmos diante do Senhor de nossas vidas. Então, por isso que Paulo diz, para mim o viver é Cristo. Porque o ministério não era o fim em si mesmo. O fim do ministério é o encontro. É aquele dia em que, certamente aqui, na mente de Paulo, ele tem em mente aquele dia que ele se encontrou com um nazareno naquela estrada empoeirada de Damasco, em que ele caiu do cavalo e teve aquele encontro. Aquele encontro, ele marcou para sempre a vida de Paulo. E ele viveu e está aqui novamente trazendo essa memória daquele dia do encontro novamente à baila. Ele traz isso à baila, aquele dia do encontro. Então ele vive a sua vida, porque ele diz: o viver para mim é Cristo. Ou seja, eu vivo em função de um ministério que recebi de Jesus naquele dia que eu estava na estrada de Damasco e que ele me encontrou. Oh, meus irmãos, viver a expectativa desse dia, viver a expectativa da gente saber que o nosso ministério não é um fim em si mesmo e que o fim do nosso ministério é um encontro glorioso com aquele Jesus que um dia nos encontrou. No caso de Paulo, encontrou com ele na estrada empoeirada de Damasco, e aquele encontro marcou para sempre e profundamente a sua vida. Um propósito glorioso de vida que Paulo nos apresenta. Agora, meus irmãos, o que se pode fazer um cristão dessa estirpe de Paulo? Matá-lo não ia resolver. É simplesmente impossível calar a voz de alguém que entendeu que Cristo é o centro da sua vida e que Cristo é a única razão da sua existência. É impossível calar alguém, impedir alguém de prosseguir, alguém que entendeu este dia do encontro. É absolutamente impossível barrar a voz de uma igreja que entendeu e que vive na expectativa desse dia. Não se pode calar alguém que colocou Jesus Cristo em primeiro lugar. Por quê? Porque para essas pessoas, assim como Paulo, o evangelho é o centro da sua expectativa. Quanto a Paulo, diz ele aqui, ele não tem uma escolha, não lhe foi dado um poder de escolha, se é servir aqui ou partir para estar com Cristo. Não lhe foi dado essa escolha.
Ele não escolhe, não pode escolher isso aqui entre viver ou morrer ou ser liberto da prisão para mais ministério do evangelho ou pagar o preço máximo no sentido de ser liberto dessa vida e estar na presença gloriosa de Jesus Cristo. Agora, irmão, suponha que Paulo pudesse escolher entre servir a Deus aqui e servir a Deus com a sua morte na eternidade. O que Paulo escolheria? O verso 22, ele nos diz assim: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. O que Paulo responderia? Paulo, você quer servir a Deus aqui, na vida, ou quer servir a Deus com a sua morte? Ele diz, olha, eu sinceramente não sei. Ele admite isso aqui com franqueza, o verso 22. Ou seja, ele não recebeu de Jesus Cristo nenhuma expectativa de que eu seria liberto ou seria, por fim, morto. Ele não recebeu. Ele só diz que partir e estar com Cristo era infinitamente, incomparavelmente melhor. Mas aí é que vem o tema que eu quero dizer para os irmãos hoje. Ele diz, olha, partir para mim seria o ideal, é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Ou seja, por causa dos outros, não é? Por causa do bem-estar da igreja, por causa do bem-estar dos irmãos. Perdão, hoje a garganta está me judiando. Mas ele diz que por ele, preferia partir porque estar com Cristo era melhor. Infinitamente, incomparavelmente melhor. Mas por causa dos escolhidos, por causa da igreja, ele entendia que era necessário. E é isso que ele diz aqui. Ele diz isso no verso 23, capítulo 1, verso 23 de Filipenses. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Verso 24. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Que coisa gloriosa, que pensamento glorioso. Os irmãos observaram que por causa de vocês, e o tema nosso hoje é ponha os irmãos, os convertidos pelo Evangelho no centro dos seus princípios de autonegação. Paulo estava disposto a negar a si mesmo, mas não uma negação por negação, mas uma negação com um propósito altruísta e absolutamente incrível, impressionante. Ele está disposto a se autonegar em benefício dos outros, em benefício da igreja, em benefício dos irmãos. Ele diz isso, estou certo. E aí ele diz assim, o verso 24 que nós lemos, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Que lição surpreendente, que lição impressionante. Eu sinceramente fiquei impressionado com essa lição que Paulo nos ensina aqui. Uma autonegação que é promovida, essa negação de si mesmo, mas que é motivada pelo bem-estar espiritual do próximo. Já parou para pensar nisso? Se nós tivéssemos que escolher, se Deus desse para nós, irmãos, o poder de escolha entre servir a Deus aqui ou partir, ou
nos autonegar em benefício de alguém, se a gente tivesse o poder de escolher, você se autonegaria, eu me autonegaria em favor dos outros? Porque, em suma, um princípio básico que está na natureza humana é o princípio da autopreservação. Nós procuramos nos autopreservar. Aliás, a minha filha sempre fala isso aqui, que é um princípio biológico da autopreservação. Não é? A Bianca sempre fala. E é verdade, a gente sempre procura se preservar. Mas Paulo não está preocupado aqui na sua autopreservação. Mas ele está aqui com um princípio de uma autonegação, é negar-se a si mesmo em benefício da vida dos outros. E é isso que é a lição que fica aqui, que é surpreendente. No mundo que nós vivemos hoje, extremamente egoísta e focado somente no seu próprio bem-estar, um princípio desse vai contra tudo e contra todos. Por quê? Porque não é o normal da vida, nem mesmo na biologia. A pessoa se autonegar em benefício do outro. Agora, meus irmãos, quantas vezes nós não colocamos como princípio maior o que é melhor para nós? Quantos de nós aqui já colocou como princípio maior o bem-estar da igreja na hora de tomar uma decisão? Ou o bem-estar dos irmãos? Eu vou me autonegar, eu vou me autossacrificar em benefício da igreja, em benefício dos irmãos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Para mim, muitas vezes, por exemplo, eu já fui em muitos, e principalmente quando eu ia em casa de recuperação, era muito comum os irmãos fazerem lá aquele almoço que, pela misericórdia de Deus, a gente comia. E ainda, quando chegava, eu falava assim, pastor, e aí, pastor, tá bom? Eu falava, meu filho, tá maravilhoso. Como tá gostoso. É a melhor comida que eu já comi na minha vida. Por quê? O dia não tá muito bom para mim. Mas aquilo era importante para eles. Aquela autonegação minha de entender que aquilo era importante para eles. E quantas vezes a gente está preocupado no que é importante para nós. Mas Paulo nos ensina outra coisa. É tirar o foco de nós mesmos, de colocar o foco nos convertidos, no bem-estar dos irmãos. O importante não é o que me faz bem. Eu gosto de pudim de leite condensado. Mas pode ser que pudim de leite condensado para você não goste tanto. E Paulo diz, não é? Então o importante é que, mesmo eu não gostando de pudim de leite condensado, se tiver pudim de leite condensado na mesa, eu vou comer o pudim de leite condensado junto com você. Eu não estou preocupado no que é importante para mim, mas eu estou preocupado no que é importante para você. O que é importante para você. Então, quantas vezes a gente não coloca o que é importante para nós em detrimento daquilo que é importante para os outros? E é essa mentalidade que eu quero formar em nome de Jesus na mentalidade da Igreja Betel. De que nós temos que buscar o que é importante, o que é melhor para a igreja, o que é melhor para os irmãos, não o que é importante ou o que é melhor para mim, como pastor da igreja, ou melhor para a liderança, ou melhor para uma casta de privilegiados. O que é importante o importante para os irmãos da igreja. O que é importante é para os irmãos da comunidade. O que é importante para as pessoas. Não o que é importante para mim é irrelevante. Por quê? Porque diz, Paulo vai dizer, o viver para mim é Cristo. E ele vai dizer, eu estou disposto a me autonegar, a abrir mão daquilo que é mais importante para mim. O que é melhor para mim seria estar com Cristo, partir daqui e estar com Ele, mas por vossa causa, para o vosso progresso no Evangelho. Ele diz, para que eu veja vocês crescerem em Cristo. Eu abro mão do que é importante para mim, para fazer isso por vocês, para participar desse crescimento intelectual e esse crescimento como ser humano, como vida de um Cristo que toma conta e que se apodera de cada um de nós.
ser completamente absolvido por esse princípio de se autonegar em favor da igreja, em favor dos irmãos. Para Paulo, esse era o seu ministério. E para nós, meus irmãos, e para nós estamos nos autonegando em benefício da igreja, em benefício do reino de Deus, ou nós estamos apenas fazendo o que é importante para nós, cuidando apenas de nós mesmos? O que é importante para mim, é isso que basta. Como diz um ditado lá, que se usa muito no Nordeste, não é? Para muitos não permanece esse princípio da autonegação em favor do bem-estar espiritual dos outros, mas permanece o princípio de que em farinha pouca, primeiro o meu pirão. Quer dizer, se tem pouca farinha, eu primeiro vou fazer o meu pirão. Depois, se sobrar alguma coisa, aí vai fazer o pirão dos outros. Paulo nos ensina o contrário. Com farinha pouca, primeiro o pirão dos irmãos. E se sobrar, o pirão dos obreiros, o pirão daqueles que servem a Deus. É olhar para os outros, é tirar esse olhar egoísta de que a gente não está disposto a sacrificar nenhuma hora da nossa semana em favor do bem-estar dos outros. Quantos irmãos você tem se importado? Com quantos irmãos você tem vivido esses dias? Você tem sacrificado a sua vida, se autonegado em favor da sua igreja, em favor dos seus irmãos? Ou você só tem pensado em você mesmo? Paulo vai dizer isso para nós aqui. Ponha os irmãos e as irmãs em Cristo como princípio fundamental da sua vida. Viva para os outros. Ele diz que viver para os outros é o que para ele é mais importante. Quantas vezes então, meus irmãos, você tem colocado como princípio para a sua vida o que é melhor para a igreja? Quando, por exemplo, nós somos confrontados no nosso dia a dia entre aquilo que é melhor para nós e o melhor para a obra de Deus, o melhor para os irmãos, qual a escolha que nós temos feito? Qual a escolha que nós temos feito? Sacrificado nossa vida? E eu digo, irmãos, sacrificar a nossa vida em favor, em benefício de uma causa maior. Nossa vida só tem sentido quando a gente entende que viver é Cristo, morrer é lucro, e um lucro infinitamente melhor. E aqui é que fica que Paulo não está preocupado com a morte física. Não é isso a preocupação de Paulo. Até porque ele não tem preocupação nenhuma em morrer fisicamente. Sua preocupação está naquele dia em que ele haverá de novamente se encontrar com o seu Senhor. Negar-se a si mesmo em benefício da vida dos outros. Quando nós somos confrontados em fazer escolhas entre sacrificar e escolher o que é melhor para os irmãos e o que é melhor para nós, o que nós temos escolhido? Quais têm sido as nossas escolhas e os princípios que têm regido a nossa vida, as nossas escolhas? Quando nós temos que escolher quais são os princípios que têm regido essas escolhas. É o bem-estar da igreja? É o bem-estar dos outros? Ou é o meu próprio bem-estar? E Paulo vai dizer, não. Eu prefiro o bem-estar dos irmãos. E seja saindo daqui para servir a Deus junto com vocês, a minha alegria será essa. Eu vou me autonegar em favor dos irmãos. E prova disso que a igreja, graças a Deus, né, nós vemos muitas manifestações de altruísmo e de pessoas que entenderam que viver o evangelho é algo sobrenatural. Vai contra a nossa própria vontade e contra a nossa determinação de sermos felizes aqui. Meus irmãos, eu fiquei surpreendido com isso aqui, quando Paulo vai dizer para nós essas palavras. Ele diz assim, vou repetir para os irmãos, verso 23. Estou pressionado dos dois lados,
Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Viram? Que a preocupação dele é que se ele tiver que continuar aqui, que isso seja para o bem-estar dos outros. Que princípio glorioso de vida. Né? Que princípio glorioso de vida. E é isso que eu quero deixar para nós refletirmos aqui nessa manhã. Nos autonegarmos. É negar, irmãos, não é muita coisa, né? É negar só a vida. É negar o nosso tempo, negar nossas próprias escolhas, porque quantas vezes nós temos que abrir mão daquilo que é melhor para nós, em detrimento do que é melhor para os irmãos. Muitas vezes as decisões que a gente toma é pensando no que é melhor para os outros. O que é melhor para nós muitas vezes seria ficar em casa, deitado, tranquilo, com a família, mas muitas vezes tem alguém que está precisando de nós. Está precisando de uma oração, está precisando de uma visita, está precisando de uma ajuda, está precisando de uma palavra, está precisando de um ombro amigo. Então, muitas vezes, a gente abre mão do conforto pessoal, a gente abre mão da nossa própria vida em detrimento daquilo que é melhor para a vida dos outros. E é isso que Paulo está ensinando para mim aqui. Né? Que viver é um ministério de dedicação, de autonegação, essa autonegação em benefício espiritual dos outros. É isso que ele está dizendo aqui. E que essa lição possa impregnar seu coração. Que o poder da palavra de Jesus e o poder desse encontro que nós tivemos com ele possa nos levar a esse entendimento de que a vida aqui só faz sentido enquanto a gente entende ela como um ministério prestado aos outros. Um ministério vivido em favor dos outros, em favor das pessoas, em favor dos convertidos, em favor dos irmãos. Que o Espírito do Senhor nessa manhã abra seu coração, abra o seu entendimento e que você comece a se autonegar. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Pelo bem-estar da igreja, pelo bem-estar dos irmãos. E hoje, pode começar hoje. Quer ver? Hoje tem culto na sua igreja. Você que está me assistindo, que não é da Betel, mas tem culto na sua igreja. Se você quiser ir na Betel, vai ser muito bem-vindo, mas tem culto lá na sua igreja. Negar a si mesmo e ir lá participar do culto. Eu disse aos meninos ontem, conversando lá depois do culto que tivemos na casa do irmão Rafael ontem, do irmão Alexandre lá, eu estava falando para eles da importância desse trabalho de bastidores que a igreja faz. Que muitas vezes tem pastores e tem líderes que acham que foi a sua pregação que levou pessoas à conversão. E eu estou convencido de que não é. De que é o trabalho de bastidor que é feito, esse trabalho de autonegação dos irmãos, que dá uma força para alguém, dá uma palavra para alguém lá no final do culto, ou numa conversa informal, mas que levanta alguém, que bota alguém para cima. E esse alguém vai lá na frente, e aí quando o pastor está pregando, no final da mensagem que faz o apelo, essa pessoa vai lá na frente, mas essa pessoa já foi convertida por esse trabalho de bastidor que é feito pela igreja. Por quê? Porque a igreja entendeu que estar no culto é importante, que estar nas visitas é importante, que viver para os outros é importante. E o que muitas vezes é mais confortável para mim num dia de sábado, ou para você também, que num dia de domingo pela manhã é muito melhor dormir até mais tarde, mas abre mão disso para quê? Porque isso é melhor para os outros, não é melhor para mim, não é melhor para você. Esse trabalho de bastidor. E como ele é importante quando a gente tem esse bastidor sadio. E pessoas que entenderam que tem que se autonegar em benefício da vida dos outros. Não é? Então, nessa manhã, meus irmãos, joga a coberta de lado. Não é? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É o mesmo princípio que se vê aqui, Paulo vivendo e aplicando. Aquilo que certamente ele aprendeu por revelação do seu Senhor.
porque ao contrário dos outros apóstolos, ele não conviveu com Jesus. Mas Jesus certamente lhe apareceu e impregnou essas verdades no seu próprio coração. Então, abra mão, sacrifique pelo menos o seu domingo, uma hora do seu dia, para viver em benefício de alguém. Você vai ver como isso vai encher sua vida de gozo, de prazer e de satisfação. Bom, meus irmãos, por hoje é só. Domingo que vem nós vamos continuar estudando Filipenses. Mas eu vou aproveitar e agradecer também aqui a presença do irmão Moacir, que eu vi que está assistindo aqui. Moacir, eu tenho orado por você essa semana. Sua mãezinha, ela partiu, o Senhor a recolheu. Que Deus conforte seu coração. Que Deus abençoe você e a sua família. Né? Que o Espírito do Senhor lhe abençoe. Eu tenho 2 pedidos de oração para fazer aqui agora. Ontem, lá na casa do irmão Rafael, tem o irmão Mário, o Mauro, né? Que está internado por Covid. Tinha um outro Mauro também que estava na mesma situação. Meus irmãos, vamos orar por essas famílias. Vamos pedir a Deus que os abençoe e que os tire dessa situação. E também, hoje é um dia de você se autonegar e estar no culto hoje à noite. Porque hoje nós vamos ter um culto maravilhoso lá na Betel. O irmão Daniel vai nos trazer a palavra de Deus lá hoje. Tenho o prazer de receber o Daniel lá hoje. E também de anunciar que hoje vai ser o culto de ação de graça pela vida do meu cunhado. O meu cunhado Elcinho, Deus o deu vida de novo. Ele pegou o Covid, como os irmãos sabem, ficou na UTI de um hospital por dias e Deus o tirou de lá pelo seu poder e pela sua graça. E hoje nós vamos tributar a Deus um culto de gratidão pela vida dele. E também, logo mais em nome de Jesus, nós vamos fazer um outro culto de ação de graças lá na igreja. Porque Deus vai tirar o Luca daquela situação do hospital, lhe dar alta, e nós vamos fazer um grande culto de gratidão pela vida do Luca, porque Deus é o Deus que ouve a oração do seu povo. Como disse Paulo aqui, pela expectação e pela oração dos irmãos, eu tenho a impressão de que vou sair daqui. Não é? Essa expectativa. Isso traz alegria no coração. E não é um motivo qualquer de alegria. É da gente saber que a gente tem um Deus que ouve a oração da igreja e que intervém nas ações humanas em benefício do seu povo. Esse é o Deus que a gente serve. Meus irmãos, muito obrigado a todos que entraram na live. A irmã Adriana, o irmão Rafael, a Carla. Muito obrigado a Moacir, muito obrigado aos irmãos. E a você que depois vai assistir essa live lá na sua casa, que pelo menos essa reflexão simples, não tão profunda, mas que Deus a use para a sua glória e honra e que venha despertar em nós um desejo cada vez maior de servir aos irmãos e de nos dedicarmos à vida dos outros. Que Deus em Cristo te abençoe, lhe dê um ótimo domingo e eu espero você... deixa eu dar outro aviso, Lucas. Lucas, tem um contrabaixo para você tocar lá hoje, hein? O meu genro vai nos emprestar um contrabaixo e ele também vai estar lá para tocar o carrão e nós vamos fazer um culto maravilhoso hoje para Jesus, porque a Ele seja a honra, a glória, o louvor eternamente. Eu, honestamente, meus irmãos, honestamente, estou com o meu coração profundamente feliz e profundamente alegre pela presença de Jesus Cristo na vida da igreja, na vida dos irmãos. Para que meu coração está transbordando de alegria, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glórias ao seu nome para todos sempre. Beijo no coração de vocês, meus irmãos. Até já, até daqui a pouco. Beijão no coração. Amo vocês, tá bom? Amo vocês. E precisar de nós estamos aqui à sua disposição. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Fiquem todos na paz do Senhor. Até já, tá bom?